Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Estávamos cantando aí, me derramar diante do Senhor, é o que nós estamos fazendo nesse dia lindo que o Senhor fez, que o Senhor preparou, e como diz o salmista, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia, pelo sol que brilha, pela noite de sono. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pela presença do Senhor conosco. Te agradecemos pelos louvores. Te agradecemos pela comunhão espiritual da igreja. Te agradecemos por esse meio tecnológico que nos une, que nos aproxima, que nos faz congregar mesmo à distância. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Dá-nos atenção, dá-nos concentração, dá-nos disposição para recebermos o teu recado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Tempos de provação, meus irmãos. Nós estamos sendo provados aí de várias formas e várias maneiras nessa era, nesse tempo aí do vírus, do coronavírus, que tem afetado o mundo inteiro e tem atrapalhado a igreja. É algo inédito, que nós não tínhamos vivido ainda na nossa nação, a impossibilidade de congregar, de nos reunirmos com os nossos irmãos, e isso é uma prova. O Senhor está nos provando, está provando o seu povo, a sua igreja, o próprio mundo está sendo colocado em xeque, e muitas coisas vão mudar, muitas realidades vão mudar, muitas coisas já estão mudando, e eu creio, conforme eu já tenho pregado aqui, falado, e as mensagens anteriores falam que Deus está ministrando à igreja, ao povo dele nesse tempo e ao mundo de maneira geral. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo e Deus está agindo. Ele continua como sempre soberano, reinando, governando, e ele permite essas coisas, mas ele trabalha, ele age, ele opera, ele está agindo, especialmente na igreja e falando com a igreja nessa hora. Então eu gostaria de falar sobre tempos de provação. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você acompanhasse comigo a leitura, a exposição desse texto. Esse texto aqui é maravilhoso, é um texto impressionante da palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais impressionado eu fico com a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 1. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, acompanhasse comigo e veja a mensagem, a palavra do Senhor para você, para mim, para nós, nesse texto aqui que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Veja como o Espírito Santo fala com você e comigo, você que porventura está se sentindo desanimado nesses dias, você que está talvez entediado dentro da sua casa, você que está confuso, preocupado, ansioso. A ansiedade está atingindo muita gente, crises de pânico, pessoas que estão preocupadas com o seu negócio, com a sua renda, com a sobrevivência. Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou saldar os meus compromissos? Muitas preocupações, muitas indagações, e o medo desse vírus que já chegou aí na nossa cidade, o medo que em São Paulo, próximo de nós, várias pessoas, e a Europa, tantas coisas. Então esse clima de medo, eu queria que você mergulhasse comigo nessa manhã, por alguns 30 minutos, por 30 minutos. Se você quiser pegar uma caneta, um papel, ou aí em alguma agenda sua, faça isso. Você não vai se arrepender da riqueza, da preciosidade,
da maravilha dessa mensagem, da mensagem desse texto bíblico aqui para você e para mim, para você mergulhar nesse texto bíblico e você sair daqui renovado, sair daqui revitalizado, energizado pelo Senhor, pela presença de Cristo. Então, abra a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, e acompanhe comigo e faça anotações, e escreva para você guardar. Eu já preguei nesse texto, agora eu estava lendo de novo, meditando, e o texto vai te prendendo, vai entrando na sua alma de forma poderosa e maravilhosa. É o que a palavra de Deus faz. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o 12. Escreva aqui no comentário 1 Pedro 1, do verso 1 até o 12, para quem entrar depois, ele saber o que eu estou pregando aqui, por favor, tá bom? Diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos, aqueles que foram escolhidos, que vivem como estrangeiros nas províncias. Veja bem, esse termo aqui, estrangeiros nas províncias, é um termo grego, né? Foi escrito em grego, é a palavra grega paroikos. Oikos é casa, paroikos é aqueles sem casa. Então, esses judeus cristãos tinham sido dispersos por várias cidades do mundo. E ao chegar lá, eles eram estrangeiros. E eles não tinham direito à cidadania, mais ou menos como esse pessoal que vem fugido para o Brasil, chega aqui, não consegue refúgio, não consegue cidadania, ele não está mais na sua pátria, mas ele também não tem pátria aqui, porque ele não tem seus direitos assegurados de cidadão. Agora, esses que Pedro escreveu, além de serem um grupo que não tem direitos onde ele mora, é um grupo desenraizado da sua terra, judeu. Esses aqui que Pedro está escrevendo são judeus que se converteram a Cristo. Então eles são rejeitados pelos judeus, que são seus parentes, são rejeitados pelo povo quem ele vive, e eles vivem sem nenhuma garantia legal, nenhuma segurança, um termo moderno, uma segurança jurídica. São estrangeiros, são os paroikós, que vivem nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Então, observe que essa carta foi escrita para quem está sofrendo, para quem está numa situação difícil. Eu diria mais difícil do que a nossa. Bem mais difícil do que a nossa, porque todos nós somos cidadãos brasileiros, temos direito, vivemos no Estado democrático de direito. Esse pessoal aqui, eles não têm direitos, eles são aquela turma que trabalha lá, não tem nenhum direito assegurado. Então, o pessoal que está sofrendo, além de sofrer por estar desenragado da sua terra, eles sofrem porque agora eles são cristãos. E eles são rejeitados pelos seus patrícios judeus e são também rejeitados pela terra onde eles moram. Esse é o grupo que Pedro escreveu essa carta. Agora, observe, no meio do sofrimento, da provação, no meio da luta, da angústia que esse pessoal vive, esses paroikós, quando eu falar paroikós, é esse grupo que não tem residência fixa, não tem direito à casa, à cidadania, não tem. Esse pessoal desenraigado. Pedro começa assim, depois da apresentação, depois de falar, olha, vocês aqui na terra, vocês são escolhidos, escolhidos de Deus. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Veja como Pedro começa a sua carta. Agora vou entrar no assunto da carta. Para quem está sofrendo, para quem está no meio da luta, da rejeição, da perda, muitos perdiam seus bens, eram perseguidos, difamados, caluniados. Como é que Pedro começa? Pedro não começa isso aqui dourando a pílula. Pedro não começa falando assim, vamos pensar no lado positivo, vamos pensar nisso. Pedro começa na hora da provação, na hora do sofrimento. O maior consolo do crente, o maior ânimo do crente, o maior bálsamo do crente, não é ficar olhando para si mesmo, não é ficar olhando para as circunstâncias que ele vive. Pedro começa dizendo, olha, comecem sempre com louvor. Todo louvor seja a Deus. Mude o olhar, mude o foco. Não há maior segurança e maior alegria. Não há como passar pela provação sem começar em Deus, sem começar com o louvor, sem olhar para Deus, para o seu caráter. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Pedro diz, pela sua misericórdia infinita, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo para o quê? É uma esperança viva e segura, porque é baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Olha, Jesus ressuscitou dos mortos. Lembrem-se, vocês nasceram de novo. Lembrem-se que a nossa esperança não está morta. A nossa esperança não é baseada em homens. A nossa esperança não é baseada nos governantes. A nossa esperança está viva. A nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança é segura. A nossa esperança é Jesus Cristo. Então Pedro diz, olhem para Deus. Vejam o que Deus fez. E saiba que Ele fez isso para que vocês tenham uma viva esperança. A nossa esperança está viva. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos e esperamos no Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, que vive e reina para sempre. É uma viva esperança. Agora, nós temos essa viva esperança em quê? Versículo 4. E nós temos uma herança imperecível. Jesus já conquistou para nós toda herança. Ela não perece, ela não acaba. Os nossos bens aqui se perdem. As nossas posses se acabam, se deterioram. Mas essa herança é imperecível. Ela é pura. Ela é pura. Ela é imaculada, ela não murcha. Ela não sofre a lei da entropia. Ela é imaculada, ela não tem mancha. Que não muda nem se deteriora. Guardada para vocês no céu. Nós temos uma herança, uma riqueza guardada, preparada, que ela não se deteriora com o tempo, ela não perde o seu valor, ela não se contamina, ela não perde o seu brilho, o seu esplendor, e ela está guardada para você e para mim no céu. E essa herança, ela é apossada, recebida, experimentada agora, já essa herança lá no céu, ela pode ser apropriada agora. Versículo 5, por meio da fé que vocês têm. A fé se apropria, a fé recebe, a fé experimenta, por meio da fé. É sua essa herança, é minha essa herança, é nossa essa herança.
essa herança incorruptível, imacessível, que não envelhece e não deteriora, é nossa. É nossa. Agora veja aí no versículo 5. Portanto, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder. Veja bem, no versículo 3 diz que nós fomos nascidos de Deus para a herança gloriosa. Nós somos nascidos para a glória. Você e eu, nós nascemos de novo, nós somos escolhidos, não para sermos comidos de vermes, não para acabar tudo no túmulo. Deus nos recriou, nos regenerou para a glória, para a herança gloriosa. Agora no versículo 5 ele diz: Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Observe isso aqui. Primeiro, Deus nos criou para a glória dele, a glória eterna. Agora no versículo 5 ele diz que Deus nos guarda. Esse termo protege ou guarda é um termo militar. Deus protege vocês, Deus guarda vocês com o seu poder. Vocês estão guardados, protegidos, seguros para receber essa salvação que foi revelada agora em Jesus Cristo. Então, além de sermos criados para a glória, nós somos protegidos, guardados, selados. Lá no Apocalipse diz que quando abriu o poço do abismo e saem aqueles seres, Abaddon, Apolion, a morte, a peste, tudo isso lá, e diz que eles vêm para ferir a espécie humana, e o Senhor disse: vocês podem atingir todos, menos os que têm o selo do Cordeiro de Deus. Esses escorpiões malignos não podem ferroar aqueles que têm o selo de Deus na fronte, aqueles que têm o sangue do Cordeiro nos umbrais. Ele não entra. Nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Estamos seguros nas suas mãos, diz Pedro. Vocês que estão perdendo talvez os seus bens, os paroicós que Pedro escreve, vocês que estão perdendo talvez a sua reputação, porque muita gente tem difamado vocês, saibam disso, o Deus eterno, guarda você e a mim. Nós estamos guardados. Na linguagem do profeta Zacarias, quando o Senhor fala do seu povo, porque quem toca em vocês, toca na menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Nós estamos seguros, irmãos. Nós estamos protegidos. Nós recebemos Efésios, capítulo 1, verso 13, 14, nós somos selados com o selo do Espírito Santo de Deus. Nós somos de Deus, nós temos o carimbo, o penhor, a chancela e a garantia. Nós somos de Deus. Deus está empenhado. Nada tem o poder de tirar a nossa salvação. Nada. Nada pode nos arrancar da mão poderosa do soberano Deus. Nós estamos protegidos e guardados com o seu poder, para recebermos essa herança que é apropriada pela fé e que foi revelada agora em Jesus Cristo. Agora o versículo continua, versículo 6. Portanto, olhe bem, vocês que foram nascidos, guardados para a glória, portanto, por causa disso, alegrem-se com isso. Fiquem alegres pelo fato do que Deus fez por vocês. Alegrem-se com isso. Alegrem-se com isso, ainda que agora. Veja o contraste. A vida cristã é um paradoxo. Nós vivemos um paradoxo. A alegria espiritual interior e o confronto exterior. Eles, ainda que agora, por algum tempo,
vocês precisem suportar muitas provações. Olha bem, Deus fez tudo isso por vocês, mas vocês precisam, é necessário passar por várias provações. É uma necessidade passar pelas provações. Não é que Deus goste de fazer a gente sofrer. Não é que Deus seja um sei lá sádico que fala, vou fazer meu filho sofrer. Não, 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 não. É que vocês precisam suportar provações, é necessário. Ele vai explicar depois aí, olhe na sua Bíblia, mas é necessário. Então vocês vão na outra tradução, na revista atualizada, vocês vão ser contristados, quer dizer, vocês vão ficar tristes. Olha que paradoxo. Alegrem-se com o que Deus é, com o que Deus fez, com o que Deus fez em você. Alegre-se. Mas vocês vão ficar tristes com algumas provações que virão. A alegria interior e a tristeza exterior. Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo do cristão verdadeiro. A gente vive exultando na esperança gloriosa que em nós habita, mas nós nos entristecemos com as circunstâncias desse mundo que estão à nossa volta. E não é um fingimento. Pedro diz, é para ficar triste. O que está acontecendo hoje no mundo é para ficar triste. Não adianta você fingir, você se iludir, falar assim, não, eu fazer uma mensagem aqui enganosa, ilusória, não, isso aí não é nada, não. A coisa está feia. A coisa está feia. A coisa está feia. Então a gente fica triste. Nós não podemos negar a nossa humanidade, nós continuamos sendo humanos, nós ficamos tristes. Nós ficamos tristes. Eu compartilhei o versículo ontem no Face meu do Lamentações, que Jeremias está lá chorando, ele disse, acabou a esperança. Aí mais na frente ele diz, não, mas a esperança volta. Que coisa impressionante, a esperança volta quando eu olho e lembro das suas misericórdias. Quer dizer, às vezes há momentos que nós ficamos assim abalados, tristes, contristados com o que está acontecendo. Tanta gente sofrendo, morrendo, as muitas provações, é necessário. Esse mundo caído, desde quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou, o pecado entrou, a maldição entrou, a peste, a mortandade, está aí. O Salmo 91 fala de terror do meio-dia, mortandade, peste, flecha. Por quê? Porque viver é perigoso. Então, Pedro está dizendo assim, vocês exultem aqui dentro, mas fiquem tristes, vocês vão ficar tristes com as muitas provações. Agora, por que é necessário passar por provações? Porque Deus permite a gente ser provado, porque Deus permite esse coronavírus, porque Deus permite a igreja estar afastada, pessoas estarem perdendo, porque Deus permite isso acontecer, porque Deus permite. Versículo 7. Olha o versículo 7. Elas, as provações, mostrarão que a sua fé é autêntica, é genuína. As provações vão mostrar que vocês têm fé verdadeira, não falsa. Que a fé de vocês é a fé salvífica. As provações vão revelar isso, vão revelar. Assim, sua fé está sendo experimentada, sua fé está sendo provada. E ela, a sua fé, é muito mais preciosa que o simples ouro. Veja bem, o metal mais precioso dessa terra é o ouro. Às vezes a bolsa de valores sobe, desce, o dólar, variações, flutuações cambiais, mas o ouro nunca perde o valor. O ouro é precioso. Agora, Pedro diz, olha, vocês têm que prestar atenção que a provação, ela serve para purificar o que você tem de mais precioso. A coisa mais valiosa que você tem não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua empresa, não é a sua carreira. O bem mais precioso que você tem não está lá na conta, não está no investimento. O bem mais precioso que você tem
que vale mais, é a sua fé. É a sua fé. É a fé o meio da gente receber, da gente experimentar, da gente provar, da gente entrar no reino eterno, da gente experimentar o reino eterno aqui. É por isso que as provas vêm para provar a sua fé, a minha fé, para experimentar tudo isso, que ela é mais preciosa que o ouro. E aí, observe, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Quando o garimpeiro, quando o pessoal tira o ouro lá, ele vem misturado com a lama, com barro, e daí ele coloca no fogo, no cadinho, põe o fogo embaixo, e o fogo começa a derreter. E o fogo vai derretendo. Às vezes ele tem um molde aqui do lado, como ele vai colocar aquele ouro derretido para formar uma aliança, um anel, algum objeto, alguma coisa. Ele aqui derrete, o fogo derrete o ouro, e aquela lama, aquele barro, aquela sujeira que está incrustada no ouro, quando o fogo vai queimando, essa impureza é queimada, só fica o ouro verdadeiro, o ouro puro, líquido, aquele ouro ali que vai se derretendo para depois voltar a se tornar um molde de alguma coisa, de algum objeto, o fogo queima. Ele diz: a provação é como esse fogo que vai queimar a impureza da sua fé. Agora, que impureza é essa? Preste atenção. A maior parte de nós, eu e você, na nossa jornada, nós temos uma fé mágica. No início da nossa fé, no desenvolvimento, alguns dizem, uma fé mágica. A gente acha que a fé é como um talismã. A nossa fé é como um objeto, assim. A coisa está dando errada, eu uso a fé, né? Aquele Shazam, abracadabra. Aí eu vou usar a fé agora, a fé vai me livrar de todo mal. Eu não vou mais ficar doente, eu não vou mais passar por problema, vai tudo dar certo. E a pessoa acha que a fé é uma mágica, que a gente fala uma coisa e Deus faz o que a gente fala. Ora, eu creio que Deus ouve as orações, eu creio que a nossa fé nos faz experimentar os milagres de Deus, mas o nosso Deus não é um mágico. É isso que o diabo falou para Jesus, olha, usando o Salmo 91 de forma errada, vai lá, pula, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Observe, o texto do Salmo 91 diz, olha, os anjos vão te guardar em todos os seus caminhos, mas quais são os caminhos dos homens? O caminho dos homens é na terra. Quem voa são os pássaros. O diabo falou, pula lá, que está escrito. Então, assim, o diabo usou a fé como se fosse uma mágica, distorcendo o contexto e o sentido do texto, para tentar o Senhor, seu Deus. Muita gente acha que a fé é como um salvo-conduto, é uma imunização de tudo. Eu uso a palavra mágica, fé. Agora, Deus vai fazer o que eu quiser, o que eu mandar, o que eu determinar, e por aí vai. Isso é a fé mágica. Deus ouve a nossa oração, Deus responde a promessas para aquilo que a gente ora com fé, com confiança em Deus. É a fé madura, mas a fé não é esse tipo de coisa que você usa de qualquer maneira, de qualquer forma, a seu bel prazer para satisfazer os seus caprichos. O que Deus respondeu para o diabo? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não é um mágico. Deus não está lá um mágico. Quando os fariseus vinham, o Pilatos, Senhor, faz um milagre para a gente crer. Não, se você não crê em mim, não vai ser através do milagre que você vai crer. Você vai crer em mim. A fé mágica é essa fé assim. Aí a fé mágica tem uma parceira, que é a fé interesseira. É aquela fé que serve a Deus porque Deus dá bens. É aquela fé da barganha. Senhor, eu vou te servir porque o Senhor vai me dar uma boa saúde, um bom emprego, uma boa casa. Aí quando a coisa começa errada, a minha fé não está funcionando.
É como se a fé fosse esse talismã, esse objeto de troca, de barganha, que você barganha com Deus. A fé é como se fosse um negócio de troca. Eu estou usando a fé, Deus não está me respondendo. Deus não está dando o que eu quero, Deus não está fazendo o que eu estou determinando. Como se a fé fosse uma prisão para Deus e Deus estivesse agora preso, porque a nossa fé o aprisiona e ele tem que fazer o que a gente manda. Aquela fé baseada na troca. Senhor, eu vou te servir, mas o Senhor tem que me dar isso. Aí quando o Senhor não me dá, minha fé entra em crise. Essa é a fé que ainda não foi purificada. Você entendeu? Não foi purificada. Eu creio, por exemplo, que no início da nossa jornada de fé, muitas vezes Deus ouviu orações minhas para mostrar o seu poder e a sua glória. Mas depois Deus falou, não vou mais mostrar. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais disso. Às vezes Deus se condescende da nossa ingenuidade, da nossa infância na fé, e Deus vai lá e se revela, se manifesta, responde coisas e faz coisas assim que você acredita, você, uau, que maravilha. E depois Deus fala, não, agora você tem que crescer. Você tem que amadurecer, você tem que avançar na sua fé. Então, essa é a fé interesseira, essa é a fé que o diabo gosta. E essa é a fé que o diabo acusou Jó de ter. O diabo chegou lá para Jó e falou, Senhor, sabe por que Jó te serve? É porque Jó é interesseiro, porque ninguém nessa terra te serve por sua causa. O termo lá diz assim, Jó te serve de balde, Jó te serve por nada? Ninguém, Senhor, te serve por nada. Ninguém te serve por causa do Senhor. As pessoas te servem porque o Senhor dá boa saúde, dá casa, dá riqueza, tira tudo. Tira tudo, Satanás fala, tira tudo, eu quero ver, ele vai blasfemar, ele vai zombar. Sabe por quê, Senhor? Isso é a voz do diabo, sabe por quê? Porque ninguém confia no seu caráter, ninguém te ama por aquilo que o Senhor é. Esse povo aí, essa raça humana, é tudo gente interesseira, eles só vivem na base da barganha. Ninguém gosta do Senhor, não, ninguém, eles gostam é do que o Senhor dá. Tira o que eles têm, que aí você vai ver eles blasfemarem, eles perderem a fé, de uma hora para outra, eles vão atrás de outro. Essa é a provação, você entendeu? Vamos ver se a fé desse povo é autêntica, é pura, é genuína ou não. E Deus fala, então vamos, prova Jó, tira tudo que ele tem. Prova Jó, tira a saúde que ele tem, vai provando. E aí, Deus permite, aí vem a prova. E aí o Jó, Deus tira tudo e o Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Jó no final diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O que aconteceu com Jó? O Jó passou pela prova e a fé dele foi sendo purificada. Quando Jó não tinha mais nada em que se apegar e confiar, ele descobriu que a grande riqueza, o maior bem que ele tinha, é o próprio Deus. E aí o diabo foi vencido, derrotado, humilhado pela fé daquele homem. Então, às vezes, a nossa fé tem a sujeira da magia. A magia é a ação humana que usa meios para controlar a divindade. Então, objetos mágicos, palavras mágicas, na magia é mais ou menos assim. Você usa essas coisas e Deus, né? Às vezes, algumas igrejas, você faz um tipo de corrente, agora Deus vai ter que fazer o que você quer. É como se você aprisionasse Deus naquela palavra. Isso é magia, isso é superstição. E a cultura brasileira infestada de magia. E aí tem também a interesseira. Ah, eu vou no culto, eu vou na igreja para o Senhor me dar isso. Então agora, nesse momento, quando a gente está impedido de um monte de coisa, quando às vezes é um momento de perdas, várias perdas que a gente tem, a pessoa começa a falar assim, cadê Deus? Que Deus não está dando o que eu peço? Que não está acontecendo o que eu quero? E aí volta para o texto, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. As provações mostrarão que a sua fé é autêntica.
Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro, ou seja, a sua fé vale mais que tudo. E a sua fé tem que ser aperfeiçoada, purificada, provada, experimentada, aperfeiçoada. A sua fé é a maior riqueza que você tem, e a provação vai fazer que isso resultará em louvor. Quando a gente louva, quando está tudo bem, quando as coisas estão boas, quando a gente louva é uma coisa, mas quando a gente louva no meio da crise, da adversidade, quando a gente louva, quando a gente dá glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, isso, a boca do inimigo é fechada, a acusação cai por terra, ele é vencido, porque a nossa fé agora se apegou ao Senhor por aquilo que ele é, não pelo que ele dá, não pelo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Aí veja o versículo 8. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Observe isso. A fé autêntica, verdadeira é essa. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. Mas vocês o amam. A provação é isso, a fé autêntica é assim. Vocês amam a Jesus, vocês não amam as coisas. Deus não é um meio para você chegar a um fim. Eu vou até Deus para Deus me dar bens, para Deus me dar uma boa carreira, para Deus me dar uma boa saúde, para Deus me imunizar do mal. Não. O centro, o amor nosso é Jesus. A fé verdadeira é essa assim. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele. Eu não estou vendo. Eu amo, eu creio. E eu me regozijo. E vocês se regozijam. Olha só, eles estão contristados com as provações, mas eles estão alegres, regozijantes, com alegria inexprimível. É uma alegria que a pessoa não consegue explicar em palavras, porque a alegria de Cristo é indizível, é gloriosa. Então, aquela herança eterna lá no céu, aquela glória inacessível, imaculada, imperecível, essa glória é nos dada, porque essa glória é Jesus. Essa glória enche o nosso coração de alegria. Essa glória é o nosso amor. Essa glória nos faz ter uma alegria que não há palavras para exprimir, não há formas de dizer. É Jesus, é a nossa glória, que nós o amamos, que nós cremos, que nós esperamos, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Nós, 3 tempos da salvação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Fomos salvos no passado. Estamos sendo salvos da presença do pecado. E seremos salvos de todo o pecado na glória eterna. Todas as marcas do pecado, a doença, a morte. Por enquanto nós fomos salvos, somos mais condenados, fomos justificados. Estamos sendo salvos. Cada dia nós vamos crescendo, purificando, nos santificando, e nós seremos salvos. É a justificação, a santificação e a glorificação. Então veja, a nossa glória, a nossa alegria é Cristo. Ela está reservada no céu para vocês. Aí veja o versículo 10 até o 12. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito. Sabe Elias, sabe Isaías, sabe Jeremias? Eles queriam ter visto isso que vocês estão vendo. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, lá no passado, lá desde Abraão, eles buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referiu o Espírito de Cristo que neles estavam, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Os profetas ansiavam conhecer Cristo, eles profetizaram sobre Cristo, e eles queriam ver a glória de Cristo. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora
essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Os anjos anseiam experimentar essa salvação, esse perdão, essa glória inexprimível, essa presença indizível, o perdão dos pecados, a regeneração, a herança eterna, a salvação. Os profetas ansiaram, os anjos desejavam, é nosso em Jesus Cristo. Aleluia. Criados para a glória, protegidos pela glória, sustentados e provados para a glória, para que aquilo que é mais precioso, que é a nossa fé, seja purificado cada dia. Eu lembrei de uma história dos índios Cherokees nos Estados Unidos, que eles tinham um ritual que quando o menino ia virar homem, adolescente, né, para ser considerado homem na tribo, eles levavam o menino para o alto de uma montanha, no final da tarde, colocavam uma venda nos seus olhos, e o menino, para virar homem, ele tinha que passar a noite ali, sem tirar a venda dos olhos, sem gritar, sem correr, sem fugir. No meio, no alto da montanha, tinha animais selvagens, insetos, bichos de todo tipo. E ele tinha que passar a noite. E depois daquela experiência, ele não podia contar para ninguém, porque cada um virava homem do seu jeito e da sua maneira. Era um tipo de tabu nessa tribo. Ninguém podia falar. Então o menino ia lá, vendava os olhos e aguentava firme. E aguentava firme. Para virar homem, ele tinha que aguentar. Sem gritar, sem correr, sem fugir. Ele tinha que aguentar. Sem tirar a venda dos olhos, com os olhos fechados, ele tinha que aguentar para virar homem. A surpresa é que no outro dia, quando o sol amanhecia, ele podia tirar a venda e ele percebia que o pai dele estava ali próximo, guardando e o protegendo. A provação muitas vezes é assim. A gente não sente a presença de Deus, parece que Deus não responde às nossas orações, as ameaças são muitas, o medo toma conta do coração, o pavor, a angústia, e você tem que ficar confiando em Deus, no seu caráter, na sua promessa, em quem Ele é. E depois da prova, você vai ver que Deus sempre esteve ali, em todo momento, em todas as horas. O Senhor esteve ali, do seu lado, sempre, sempre, sempre. Nesses tempos difíceis, nesses tempos complicados que nós vivemos, que às vezes a gente está orando e a resposta não está vindo do jeito que a gente esperava, ou quando, ou como nós esperávamos, Deus está conosco, Ele está trabalhando, Ele está nos livrando de uma fé mágica, infantil, interesseira, de uma fé da barganha. Ele está nos fazendo a nossa fé ser autêntica e pura, aquela fé que confia no caráter de Deus. A nossa fé está provada, como Abacuque foi provado. Quando veio o exército inimigo, quando o primeiro Judá fez um monte de pecado e Deus falou, o Senhor não vai julgar, Senhor? E o Senhor julgou. Quando o Senhor julgou, o Abacuque falou, Senhor, mas que coisa horrível, foi muito violenta. E ele questionou Deus, o Abacuque questiona, capítulo 1, capítulo 2, e Deus responde. E no final do capítulo 3, todos os questionamentos de Abacuque acabam. Até o livro é feito em prosa, no capítulo 3 é poesia, no capítulo 3 ele termina cantando, louvando o Senhor e afirmando a sua fé, ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3,18, ainda que não haja, a oliveira não deu seu fruto, ainda que o gado seja roubado do curral, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar de cabeça erguida. O que o profeta confiou, o que o profeta descobriu, a provação, fez com que a fé dele
parasse de se basear em argumentos, entendimentos e compreensões. Aquela fé apenas confia, que se entrega, que adora, que canta, que louva. Não porque pelo que está acontecendo, mas por aquilo que Deus é. Hudson Taylor, um dos grandes missionários da história, eu li a história dele essa semana, maravilhosa, quanto sofrimento, quanto sofrimento. Hudson Taylor tinha uma frase assim: nós podemos errar por confiar pouco, mas nós nunca vamos errar por confiar demais em Deus. Nunca. Esse homem confiou em Deus. Nunca confiar em Deus será demais. Nunca. Confie no caráter de Deus. Louve, adore, cante, exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor, agarre-se a Ele, agarre-se a Ele. A nossa maior riqueza é a nossa fé em Jesus Cristo. Nós podemos ter alegria, essa herança, esse céu pode vir aqui dentro, porque Cristo habita em nós, Cristo em vós é a esperança da glória, e vocês se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, porque a nossa herança está guardada no céu, imaculada, inacessível, imperecível, e nós estamos guardados na terra. E nada, nenhum vírus vai nos impedir de receber aquilo que é nosso, que Cristo conquistou na cruz, e agora pela fé você pode provar hoje um pouco dessa paz, dessa esperança. Você acredita nisso? Estava lendo um livro essa semana de mulheres que têm sofrido muito no mundo, testemunho de mulheres. Tem uma mulher muçulmana que desde que nasceu ela sentiu um vazio no coração. Buscou tudo na religião dela, naquele vazio. Casou, tinha 2 filhas. E um dia ela assistiu um filme sobre Jesus. E quando ela ouviu as palavras de Jesus, tudo dentro dela falava: é isso, eu nasci para Ele. Foi Ele que desejei a minha vida inteira. E essa mulher entregou sua vida para Jesus. Experimentou aquela alegria celestial. Depois de uns dias, o marido desconfiou e ela não conseguiu mentir. Ela falou: agora eu sou cristã, eu sou de Jesus. O marido, cheio de ódio, a expulsou de casa, se divorciou e botou ela e as 2 filhas na rua. E ela foi atrás dos seus pais. E os pais falaram: o que aconteceu? Ela não conseguiu mentir, ela não conseguia mentir. Agora eu sou de Cristo. Os pais falaram: aqui também não tem lugar para você. Ela foi no abrigo do governo, iam recebê-la lá, e mas por que você está aqui? Ela não conseguiu negar, falou: é porque eu sou de Cristo, e o abrigo não a recebeu. E ela ficou na rua com suas 2 filhas, mendigando. Aquela mulher que era professora, perdeu tudo. Na rua, ela falou assim: será que o que eu perdi é melhor do que o que eu ganhei? Ela falou: não, eu ganhei Jesus, eu ganhei a salvação, eu ganhei a eternidade, e as minhas filhas também. E ela ficou ali na rua mendigando alguns dias, que ela clamou e o Senhor mandou uma outra cristã vir ajudá-la, acolhê-la. E essa irmã foi acolhida na casa e teve vivido uma nova história, um novo tempo. Por que eu estou falando isso? A nossa fé hoje é muito interesseira, materialista, baseada nas coisas. Pedro diz aqui: a alegria inexprimível desses paroicós sem casa, estrangeiros residentes, esse pessoal aqui que não tinha direito nenhum, esse pessoal, eles experimentam uma alegria que só quem tem Jesus pode experimentar. Eles experimentam a alegria inexprimível, o gozo inefável. Cristo em nós. Cristo em nós. Todas as provações vão passar, irmãos. Toda a tribulação vai passar. Mas a nossa fé, firmada nele, na rocha dos séculos, essa daí só vai crescer, só vai aumentar, só vai purificar. Essa fé vai crescer dia a dia.
E depois dessa provação desse vírus, os crentes em Jesus Cristo, os verdadeiros, sairão melhores, mais santos, mais consagrados, mais cheios do poder, mais cheios do Espírito, mais cheios de amor, mais cheios de alegria, porque eles estão firmados em Jesus Cristo. É na hora da prova que a gente vê em quem nós confiamos, qual é a nossa alegria, e a nossa alegria está nele, Jesus Cristo. Ele é nossa riqueza, Ele é tudo que nós temos, e é nele que esperamos. Por isso o mundo pode se abalar, o mundo pode colapsar, pode virar de cabeça para baixo a economia desse mundo. Nós estamos firmados em Jesus Cristo. Nós estamos firmados em Jesus Cristo. Ele está com o seu povo. Você está seguro em Jesus. Você está protegido em Jesus. Você está guardado em Jesus. Passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. O seu propósito é indestrutível. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. Não tem poder no mundo nem no inferno que pode te tirar das mãos de Jesus Cristo. Refugie-se nele, alegre-se nele, apegue-se a ele, experimente dele, clame a ele: Senhor, eu preciso dessa alegria, eu preciso dessa fé, eu preciso dessa segurança, eu preciso desse gozo para minha alma, eu preciso. Ele vai te dar, ele vai te dar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa segurança. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Chame alguém que está perto de você, se você estiver com mais alguém na sua casa, na sua sala. Quero orar. Há muita gente sofrendo de pânico, de medo. Muita gente. Eu queria orar por você e com você. Há irmãos nossos que estão enfermos. A Cláudia chegou aqui para orar comigo. Eu queria que juntos nós clamássemos agora em nome do Senhor Jesus. Clamássemos especialmente por aqueles que estão sofrendo. Nós somos humanos. Há muita gente preocupada, angustiada, nervosa. Mas Jesus não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo. E eu vou orar agora para que Jesus se manifeste a você aí. Para que Jesus revele o poder dele dentro do seu coração. Para que essas palavras maravilhosas que eu li hoje, elas façam morada no seu sistema nervoso. Para que as suas emoções sejam guardadas e protegidas. Que o seu medo, que a sua ansiedade seja controlada pela promessa de Cristo. Amém? Que o pânico vá embora. Que a angústia vá embora. Que tudo isso vá embora. Que Jesus manifeste o poder dele agora. Enquanto nós oramos, eu creio que Jesus vai visitar você. Que Jesus vai nos visitar com graça abundante, graça poderosa, trazendo essa alegria, essa convicção, essa fé, essa coragem, essa valentia da fé no seu coração agora. Em nome de Jesus, vamos orar. Vou orar com a Cláudia aqui, ore com a sua família, alguém aí. Senhor Jesus, Tu és a nossa força, o nosso refúgio, o nosso amparo, o nosso socorro. Tu és aquele que guarda, que protege. Tu és o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Tu és aquele que nos sustenta, que nos consola pelo vale da sombra da morte. Tu és a nossa força, a nossa esperança viva. Tu és a nossa alegria. Tu, Senhor, em Ti nós confiamos.
Em teu nome, Jesus, eu peço que agora a sua presença poderosa se manifeste na vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor, vivemos dias terríveis que não estávamos acostumados. Vivemos dias horríveis, Senhor, de mortes e notícias horríveis nos chegando. Mas nós queremos afirmar nossa fé. Nós confiamos em Ti, estamos seguros em Ti, Jesus. E agora, que o medo seja controlado, o pânico vá embora, a angústia seja afastada. Agora a presença de Jesus, a palavra de Jesus, a paz de Jesus, o poder de Jesus invada os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o sistema nervoso, que a presença gloriosa de Jesus agora derrame aquela alegria inexprimível, aquela esperança inabalável, aquela certeza gloriosa, que nós estamos seguros e a nossa herança está guardada no céu, que nada vai nos tirar das tuas mãos, nada nos afasta do teu propósito, nada pode, Senhor, frustrar os teus planos e os teus desígnios. Em nome de Jesus, meu Pai, manifesta o seu poder dentro do coração dos teus filhos agora. Coloca a tua paz, coloca a tua alegria, coloca a tua esperança, purifique a nossa fé, aperfeiçoe o nosso caráter, amadureça, Senhor, a nossa experiência, para que depois dessa prova nós todos possamos sair mais santos, mais crentes, mais consagrados, mais cheios de amor, mais cheios do poder, mais cheios da glória. Aleluia, 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 Jesus. Que a tua presença possa encher a casa dos meus irmãos e irmãs. Que a tua presença possa trazer luz, possa trazer esperança, possa trazer alegria, em nome de Jesus. Fortalece os fracos, restaura os abatidos, consola os desesperados. Ó Deus, embora aquele que está abatido, em nome de Jesus. Manifeste o seu poder, Jesus amado. És bem-vindo, és querido, és adorado. Seja bem-vindo, Jesus. Entre em cada lar agora com o seu poder. Cura os enfermos, restaura os feridos, reconcilia pessoas, faz de cada casa um santuário. Em nome de Jesus e para a glória de Deus eu oro e abençoo os meus irmãos agora em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão, como eu estou segurando na mão da Cláudia aqui, e juntos oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, a comunhão, a presença e o poder do Santo Espírito esteja sobre toda a família de Deus, na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu domingo, a sua família. Às 19 horas nós vamos voltar com culto, louvor, adoração, outra palavra que o Senhor colocou no meu coração. Compartilhe essa palavra com mais pessoas que você conhece. Ore, mande mensagens de fé. Vamos testemunhar, vamos semear nesse tempo. As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão abertas. É hora da gente pregar, evangelizar, telefonar, ligar, abençoar as pessoas, interceder por elas. Se você está precisando de algo, mande para mim, mande o meu WhatsApp, mande o seu pedido de oração. Se você precisar de alguma maneira, telefone. Se você souber de alguém que não está recebendo as nossas mensagens, mande para mim também, alguém que está por aí, que não tem acesso, mande para mim, mande para nós, tá bom? Eu quero estar em contato com os irmãos, tenho tentado ligar,
ore para as pessoas. Se você souber de alguém que está sofrendo, que precisa de ajuda, entre em contato. Nós estamos aí servindo da melhor maneira e da melhor forma possível, tá bom? Às 19 horas a gente volta no culto online e para terminar o culto, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é um escolhido, você foi criado para a glória, você está guardado para a glória, é a glória que te espera, a glória eterna em Jesus Cristo. Dê um abraço e abençoe a pessoa em nome do Senhor Jesus. Bom domingo, sua família, os seus queridos, um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Deus guarde, Deus te proteja.